que esse homem fez, era impossível alguém fazer um milagre como ele fez. Eu imagino que eles disseram: esse Deus que esse homem serve é bom demais. Esse era o profeta que nós esperávamos. E alguns diziam: não, vamos largar ele. Outros diziam: não, onde ele for, eu estou colado. Eu imagino que a multidão que seguia Jesus iam se alegrando e dizendo de tudo quanto eles já haviam presenciado. Mas a Bíblia diz que aquela multidão de homens e mulheres alegres, eles se confrontam com a multidão de pessoas que estavam chorando. Olha o contraste: enquanto uns vão alegre, outros estão vindo tristes. O que me chama a atenção, e a primeira lição que eu tive daqui, é que quando nós estamos com Jesus, não há problema que faça-nos infelizes. Quando nós caminhamos com Jesus, ninguém vai fazer nos tirar um sorriso dos nossos lábios. Quando nós caminhamos com Jesus, nós vivenciamos os milagres. Quando nós caminhamos com Jesus, ninguém consegue parar a nossa caminhada. A tristeza vem e você diz: estou com Jesus, ela volta. A enfermidade vem, você diz: estou com Jesus, ela volta. O filho que glória a Deus, aleluia. Estamos com Jesus, a libertação, a alegria, a prazer em servir. Quando caminhamos com Jesus, nada nem ninguém consegue nos parar. E a multidão, quando encontra com aquela multidão que chorava, quando havia o enterro naquela época, as carpideiras iam na frente, porque o papel das carpideiras era chorar. Elas recebiam para chorar, para fazer aquela algazarra de choro. Os gritos que se vê nos filmes eram as mulheres que eram pagas para chorar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus caminha na direção daquela multidão, quando Jesus olha na direção daquela multidão, o que chamou a atenção dele não foi as lágrimas das carpideiras. O que chamou a atenção dele não foi a juventude que caminhava ao lado do caixão. O que chamou a atenção de Jesus foi apenas uma mulher. E a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão, irmãos, é quando a sua alma arde para você fazer algo. É quando a sua alma pega fogo, dizendo: você precisa agir nesse momento. Você precisa fazer alguma coisa por ela. Eu não sei se alguém aqui já perdeu um filho, mas eu perdi uma mãe. E perder uma mãe talvez seja uma das maiores dores que o ser humano tem. Eu perdi a minha mãe. E o dia que a minha mãe morreu, eu estava em casa me arrumando para voltar para o hospital. E daqui a pouco meu telefone toca e minha esposa atende. E eu vi quando ela saiu de perto de mim, eu entendi que alguma coisa muito grave aconteceu. E ela voltou chorando e me abraçou. Eu entendi ali que eu havia perdido a minha mãe. E naquela noite eu me deitei numa cama, na cama da minha mãe, que era a cama que me trazia tranquilidade, era a cama que me trazia prazer. Eu podia estar com os maiores dos problemas da minha vida, mas se eu colocasse a minha cabeça naquele travesseiro que a minha mãe colocava, aqueles problemas desapareciam. E naquela noite a dor era tão grande que eu não conseguia, irmãos, arrancar de mim. E eu me deitei naquela cama e comecei a falar com Deus. Eu fiz a oração talvez mais longa e mais bonita que eu fiz na minha vida, mas eu não ouvi Deus falar comigo. Deus estava em silêncio. E a pergunta que eu fazia era: por que eu? Por que a minha mãe? Por que fez isso comigo? Talvez aquela mãe estava exatamente com esse problema, se perguntando: por que eu? Porque ela não havia apenas perdido o seu filho. Aquela caminhada que ela fazia agora, ela já tinha feito antes. A Bíblia diz que ela é uma mulher viúva. E se ela era uma mulher viúva, por algum instante da sua vida ela percorreu aquele mesmo caminho. Ela andou naquela mesma passagem. Ela saiu naquela mesma porta. Ela carregou um caixão parecido com aquele. Mas, no entanto, quando ela carregou para enterrar o seu marido, ela estava voltando de mãos dadas com o seu filho. Ela estava voltando de mão dada com aquele que não substituiria o seu esposo, mas era aquele que a acompanharia no café da manhã.